Você já teve a sensação de que algo muito grande está prestes a acontecer? Como se o mundo estivesse em contagem regressiva para um momento decisivo. Guerras, desastres, fome, rebelião, perversão moral, crises espirituais, tudo isso não está apenas acontecendo, está se intensificando. E mais do que isso, está seguindo um padrão anunciado há milhares de anos nas páginas da Bíblia Sagrada. Neste vídeo, você vai descobrir os 5 sinais proféticos mais impactantes que indicam que estamos vivendo os últimos dias. Sinais que não são especulação, mas evidências claras, alinhadas com as Escrituras e com os acontecimentos do nosso tempo. Prepare-se, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar completamente sua forma de enxergar o mundo, e talvez, o seu destino eterno. O primeiro sinal que não pode mais ser ignorado é o crescimento acelerado de guerras e rumores de guerras. Jesus declarou em Mateus capítulo 24 que esse seria um dos marcos do fim, e ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim. O que antes era distante agora é realidade. Rússia, China, Israel, Irã, Coreia do Norte, Ucrânia, a lista de nações em tensão militar não para de crescer. Conflitos regionais que têm o potencial de escalar para algo global. Além disso, há o risco nuclear, a corrida armamentista e o uso de inteligência artificial em combates. Isso não é apenas geopolítica, é profecia se cumprindo diante dos nossos olhos, como se o próprio céu estivesse dizendo: prepare-se, o tempo está acabando. O segundo sinal é o colapso moral e espiritual da humanidade. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo capítulo 3, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, amantes de si mesmos, irreverentes, desobedientes aos pais, nunca antes se viu tanta inversão de valores como agora. O certo virou errado, e o errado virou certo. A idolatria do eu, a normalização do pecado, a banalização da fé, a zombaria contra o nome de Deus. Igrejas se corrompendo, líderes cedendo ao sistema da Babilônia espiritual e o mundo abraçando filosofias que rejeitam totalmente a verdade bíblica. Esse cenário é exatamente o que os profetas alertaram: uma geração que ouviria, mas não obedeceria, que veria, mas não discerniria. O terceiro sinal é o avanço de uma nova ordem mundial, um sistema global que está unificando o governo, economia e religião. Em Apocalipse capítulo 13, a Bíblia fala de uma besta que domina o mundo, controla o comércio e exige adoração. Nunca estivemos tão próximos disso. Moedas digitais centralizadas, controle de informações, rastreamento em massa, alianças globais e discursos de paz que escondem uma agenda de controle. Tudo está sendo preparado para o surgimento do Anticristo. Ele não virá de forma assustadora, mas como alguém que trará solução em meio ao caos. E o mundo aceitará, porque já está sendo condicionado a isso. Esse sinal é um dos mais perigosos, pois acontece silenciosamente, enquanto as massas aplaudem. O quarto sinal é a perseguição aos cristãos fiéis. Em muitas partes do mundo, professar a fé em Jesus Cristo já é motivo de prisão, tortura e morte. E mesmo onde ainda há liberdade religiosa, vemos a crescente marginalização da fé verdadeira. O nome de Jesus é censurado, a Bíblia é descredibilizada, e os que pregam arrependimento são tratados como fanáticos. Jesus advertiu que sereis odiados por causa do meu nome, e que muitos seriam entregues por seus próprios familiares. Estamos vivendo esse cenário. E a tendência é piorar. O mundo está se preparando para aceitar qualquer religião, menos a verdade de Cristo. E essa perseguição só confirma que o relógio profético continua avançando. E o quinto sinal é o renascimento e cerco de Israel. A nação de Israel é o relógio de Deus no cumprimento das profecias. Desde sua restauração em 1948, os eventos têm acelerado. Ezequiel 38 fala de uma coalizão de nações contra Israel. Zacarias 14 menciona que Jerusalém seria atacada. Hoje, o Irã ameaça diretamente essa nação. A ONU pressiona. O mundo observa. Mas o que muitos ignoram é que cada movimento contra Israel cumpre exatamente o que foi anunciado na palavra. Israel não é um detalhe, é o centro da profecia.
E cada ataque, cada tratado e cada posicionamento político internacional confirma: estamos nos aproximando do confronto final entre o bem e o mal diante desses 5 sinais: guerras, colapso moral, nova ordem mundial, perseguição aos santos e o cenário em Israel. Não há mais espaço para dúvida. A Bíblia não está se tornando realidade. Ela é a realidade. E tudo o que foi escrito está se cumprindo com precisão assustadora. Se você assistiu até aqui, saiba, isso não é coincidência. Este vídeo chegou até você por um propósito divino. Agora é sua vez de agir. Inscreva-se no canal Profecias, ative o sino das notificações e compartilhe com o maior número de pessoas possível. Não guarde essa revelação apenas para você. Clique agora no vídeo ao lado e descubra a verdade sobre o Anticristo e o plano para dominar o mundo. Os sinais estão visíveis. Os dias estão contados. Prepare-se, Jesus está voltando.